Salve, salve corintiano, bem-vindos ao FC News e hoje tudo sobre o goleiro Hugo Souza, que dizem ser a melhor contratação do Corinthians nos últimos tempos. Comentaristas do Gazeta Esportiva diz que vai ser seleção brasileira. Hugo Souza é seleção brasileira. Pouco mais sobre o jogo aí contra o Novo Horizontino. Corinthians soube sofrer, mas saiu com a vitória, os 3 pontos a mais. Corinthians 1, Novo Horizontino 0 e o próximo passo é o derby. Corinthians vai visitar o Palmeiras no Allianz e vai com o time titular. Tudo isso e muito mais aqui no FC News, então bora pro vídeo. Ó, o Corinthians, Michele, jogou com o time em reserva, ganhou do Novo Horizontino, somou mais 3 pontos. Agora a tendência, eu poderia dizer que é certeza, na verdade, que o Corinthians vai entrar no derby, no Allianz Parque, quinta-feira, jogo contra o Palmeiras, com a força máxima disponível. O Ramon Dias foi questionado a respeito do derby na coletiva de ontem, mas ele preferiu dar aquela vasilizada, como é que fala? Daquela escapada, aquela saída pela tangente, né? Mas de uma certa forma, o filho dele, o Emiliano, acabou falando indiretamente do próximo jogo, porque é uma sequência muito grande. O Corinthians, como os outros times também, está com dificuldade, acúmulo de partidas, calendário enxuto. O Corinthians jogou ontem o jogo contra o Novo Horizontino da 11ª rodada, lá da frente foi antecipado. Já tinha jogado 2 dias antes, vai jogar 2 dias depois. Então, agora existe algo a favor do Corinthians nesse momento difícil de início de temporada para todo mundo, e o Emiliano explica. Una secuencia de juegos que teníamos trayendo, mas no estamos trabajando ya con el mismo chimi y si no teníamos que formar un chimi nuevo, acho que vamos a tener mucha dificultad, mas la mantención del elenco y que ya todos nos conocemos bastante, acho que está ayudando demais. Tenemos mucha dificultad a veces para no engranar el mismo chimi siempre, que ahí donde você conoce a tu compañero y los timings, el tiempo, espacio, eso tenemos un poco de dificultad. Maté un grupo de hombres adentro que ante la dificultad responde y estamos muy felices. No es fácil lo que a gente está haciendo porque jugar en 48 horas, llevamos, ¿cuánto? 6 partidos ganados. 6 ganados y 1 perdido. Acho que hay que valorizar mucho lo del grupo, de todos, tanto de grupo de jogadores como de staff, porque no tenemos respiro. Então, claro que o Corinthians não é uma exceção, mas alguns times, e no caso o Corinthians, o fato de ter mantido boa parte do elenco do ano passado, a base, a espinha dorsal, isso facilita na hora de ter que fazer as trocas, os jogadores já se conhecem, e a expectativa é que o Ramon Dias, a família Dias e o Emiliano, os dois que comandam, dirigem o time do Corinthians, chamem a cavalaria. Aí teremos de volta Yuri Alberto, Memphis Depay, os principais jogadores, e me parece que nesse momento a grande ansiedade aí do torcedor e até da gente que acompanha o dia a dia do futebol é se o Rodrigo Garro vai finalmente jogar. Rodrigo Garro voltou com toda aquela questão do acidente, foi cuidar da saúde mental, depois apareceu um problema que é decorrente já do ano passado em relação a uma tendinite de joelho, está em tratamento, já está numa fase de transição. Existe aí alguma chance de pelo menos o Rodrigo Garro figurar no banco de reservas no jogo desta quinta-feira no Allianz Parque, clássico contra o Palmeiras. Vamos aguardar, não dá para dizer com certeza que ele vai ser pelo menos convocado para a partida, mas existe aí uma pontinha de esperança, Michele. Eza Silver, diga, Garrafa, Zé. O Corinthians, esse calendário é loucura, né? O Corinthians jogou no sábado, aí joga na segunda-feira, porque tem que adiantar a 11ª rodada do Campeonato Paulista, porque lá na frente vai ter pré-Libertadores. Então, assim, não tem o que fazer, não tem como botar um time sábado, outro segunda e depois o derby contra o Palmeiras na quinta. Quem que aguenta, Garrafa, um negócio desse? Então, assim, o cara tem que ir na prioridade. Claro que a prioridade é o Palmeiras na quinta. Perfeito. Então, você tem que poupar aqui contra o Novo Horizontino. Toma um sufoco, é bola na trave. Ué, o time não treina junto. Então, não tem o que fazer, cara. Esse calendário ficou, assim, ainda mais justo com essa quantidade de jogos que a gente vai ter em 2025. E aí a família Dias aí vai gerenciando do jeito que dá, porque é claro que os mesmos 3 pontos do Palmeiras é do Novo Horizontino. Matematicamente, sim, mas a gente sabe que dentro de campo, pro imaginário do torcedor, pro coração, não é a mesma coisa. Ô Zé, o problema do calendário não é uma novidade. E não é de hoje. Né? Você está falando que o Corinthians jogou no sábado, na segunda. Não, 2 dias? No sábado, que na isso? segunda
e quinta-feira, clássico contra o Palmeiras. É pesado? É pesado. É. Já tivemos num passado não tão distante, ou distante, um time jogando no mesmo dia 2 vezes. Sim, eu já vi. Então esse calendário, então não é novidade. São Paulo cansou. Você brincava de carrinho, ainda fazia assim, sabe? Igual o Theo. Né? Então, esse calendário maluco do futebol brasileiro. Não, mas mas eu tô falando mentira? São Paulo jogou de manhã e depois jogou à tarde. O Juninho, né, que é presidente do ano, jogou 2 vezes no mesmo dia. Então, isso não é novidade. É errado? É errado. Claro que é. É errado. Mas não é novidade. Então, não adianta os treinadores agora publicamente reclamar, não, porque calendário. É assim. A regra do jogo ruim, mas ela é assim. Tem que reclamar? Não adianta falar para a torcida, chega pro presidente, ó, você tem que montar 2 times porque é muito jogo. Né? E se não consegue montar 2 times, é assim que a banda vai tocar. Não estou dizendo que a gente tem que Mas tem que tentar melhorar. Mas não melhora, José. Mas tem que tentar. Eu tô falando, você brincava de carrinho. Como é que era o carrinho? Estacionar, sabe? Você fazia isso, os caras já jogavam, o calendário já era uma bacalhação. Então, meu amigo, isso aí não tem jeito, pai. É assim que vai tocar a banda, segue o jogo e vamos embora. Muito bom. Ontem aconteceu o duelo entre Novo Horizontino e Corinthians, jogo antecipado da 11ª rodada do Paulistão. E não é que o Timão venceu mais uma, mesmo jogando com um time praticamente todo reserva? O Coringão visitou o Novo Horizontino para tentar mais 3 pontinhos no Paulistão e conseguiu, mas foi num sufoco danado. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Hugo Souza derrubou o Robson dentro da área. O juizão marcou penalidade. Mas paredão é paredão. Pablo Diego bateu rasteiro e o goleirão do Corinthians foi lá buscar. E a pressão do Novo Horizontino estava forte, fortíssima. Ayrton saiu cara a cara com o Hugo, deu o tapa por cima e o jovem João Tchoca salvou o Timão em cima da linha. Já o Pablo Diego, tentando se redimir do pênalti perdido, acertou essa pancada aí no travessão corintiano para quase abrir o placar. E como se diz no futebol, quem não faz já sabe, né? 20 da segunda etapa, Bidu cobrou o escanteio. A bola passou por todo mundo, caiu nos pés do Giovani, que não jogava há mais de 100 dias. O Giovani cruzou certinho na cabeça do Alex Santana. Corinthians 1-0. E na última chance de empatar, olha só o que aconteceu. O Novo Horizontino emendou 2 bolas na trave seguidas, uma de cabeça e a outra no rebote. Só que não estava valendo nada, porque a bola já tinha saído lá no começo da jogada, no cruzamento. Final, Novo Horizontino 0, Corinthians 1. O Timão conquistou até aqui 18 dos 21 pontos disputados no Campeonato Paulista. A fase nos números tá boa pra caramba. Muito bem, aí, Zé Paz. Esse jogo aí, Michele, quando alguém perguntar assim pra mim, como é que foi? Explica aquele ditado lá, quem não faz, leva. Esse jogo aí, cara, porque, assim, foi um amasso do Novo Horizontino no primeiro tempo. O Novo Horizontino teve as melhores oportunidades, bola na trave, o Hugo pegando pênalti. E depois o Corinthians vai lá numa bola, faz o gol. E, assim, é um Corinthians que estava completamente modificado também para essa partida, né, Garrafa? E era um Corinthians bem diferente daquele que a gente está acostumado, do time titular que o Ramon tem pensado para essa temporada. E o Corinthians foi lá, numa bola, conseguiu os 3 pontos, que no final lá do campeonato da primeira fase é o que vai importar, os pontos que conquistou, mais do que se jogou bem ou se jogou mal. Agora, como é bom quando você tem um goleiro com G maiúsculo, né? O Hugo, ele vai e comete o pênalti aí, que a gente pode até depois falar um pouquinho, mas aí o cara vai lá e se garante, e pega o pênalti, é muito bom. Isso passa uma segurança muito grande pro time, quando o goleiro, primeiro, vive uma grande fase, e segundo, é um bom goleiro. E ele une essas 2 características, é um baita goleiro, voou certinho na bola, fez uma baita defesa, isso aí dá muita tranquilidade. Os jogadores de linha, quando sabem, quando entendem que tem um goleiro lá atrás que faz a diferença, o time joga muito mais solto, muito melhor, e o Hugo tá numa grande fase, tá pegando demais, Garrafa. Então, eu vou muito na linha do Zé Paz. O jogo, o Zé desenhou exatamente o que foi a partida, acho que todo mundo
Né? Quem conseguiu ver o jogo, que é uma confusão agora para você ver jogo, ver aqui, ver ali, acaba nem vendo. Tem que procurar na internet. Não, eu procurei, assinei, não me entregaram, mas isso é um caso à parte. O Zé fez a avaliação do que foi realmente a partida. E a conclusão que eu chego é a seguinte: o Corinthians tem um ótimo time, o Corinthians tem um bom elenco. Se você olha hoje, o Corinthians tem jogadores na reserva. O Corinthians não tem 2 times. Não. Isso está claro e evidente. Não. E a conclusão final é que o Corinthians tem um goleiro espetacular. Muito bom. 28 anos. Eu estou dizendo isso desde o ano passado, logo que o Hugo chegou. No momento de maior turbulência do Corinthians, ele chamou a responsa, matou no peito e conduziu, junto com seus colegas, o Corinthians àquela final de ano espetacular. E já vinha dizendo que é um goleiro que merece ser lembrado por seleção brasileira. Tem 28 anos, não será surpresa. Anote aí, ó. Pode gravar. Anotem aí. Muito em breve, o Dorival vai chamar o Hugo para a seleção brasileira. Já na próxima. Se não chamar, é injustiça. Esse menino, com 28 anos, jogando o que está jogando, focado como está, merece seleção brasileira. É questão de tempo. Sou fã do Hugo, viu? Bom, damos boas-vindas ao nosso setorista do Corinthians, que voltou de férias com esse belo desafio pela frente. Boa noite, Alexandre Silvestre. Conta pra gente como é que foi a repercussão de mais uma vitória do Timão. Tudo bem, Michele? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, já estou com saudades de Abel Ferreira. Mas agora a necessidade é nos aproximarmos da família Dias. Bom, será uma honra, viu, Michele, acompanhar esse Corinthians. Aliás, eu já fui setorista do Corinthians várias vezes nessa minha vida de quase 30 anos de repórter. E eu sou pé quente, hein? Eu era setorista do Timão quando o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. E fez CT, e trouxe Ronaldo. Tudo bem, caiu para a segunda divisão, mas voltou. E tirou do papel a Neoquímica Arena, que hoje é um estádio incrível. Então essa é a missão daqui pra frente, Michele, falar desse Corinthians que, se não tá jogando mesmo bom futebol das últimas rodadas do ano passado no Campeonato Brasileiro, numa sequência invicta incrível no término do Brasileirão, o Corinthians pelo menos está repetindo os números, os bons resultados, né? Até porque ainda é início de temporada. No jogo de ontem, por exemplo, o time reserva. Então, vários fatores a serem considerados. Agora, o futebol é maravilhoso, porque o Corinthians tomou uns 200 ataques, 3 bolas na trave, o Hugo pega pênalti, o zagueiro tira a bola em cima da linha, aí vai lá e mete 1-0, ganha o jogo, mais 3 pontos, melhor campanha geral, líder do grupo. E a família Dias ponderou a respeito desse resultado fora de casa contra um Novo Horizontino, que é um time tinhoso, perigoso, bem organizado. Vamos ouvir o Emiliano ao lado do pai dele, o Ramon. No sé si muchos times van a sacar puntos de aquí. Es un time bien preparado, bien entrenado, saben a lo que juegan. Es complicado contrarrestar porque no es juego asociado, es mucho juego directo, segunda bola. No, el primer tiempo no estábamos finos y sufrimos. No sabíamos, falamos toda la semana. Antes de este juego ya estábamos hablando de este juego porque sabíamos lo que íbamos a sufrir aquí dentro. Entonces, parabenizar al grupo y tenemos que aprender a sufrir. Y el grupo está aprendiendo a sufrir. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede ser superior al rival. Y como grupo estamos creciendo porque hallo que están entendiendo que tuvieron chance de hacer gol, no hicieron. No tuvimos la suerte de hacer. Estamos muy felices porque el grupo tiene que pasar por esta adversidad. Porque más para frente van a acontecer jogos así. E aí, dentro dessas coisas aí que só o futebol consegue provocar, né, um time ser tão atacado, tão massacrado e mesmo assim vencer o jogo pela dinâmica que é o jogo de futebol, algumas curiosidades. O Hugo, grande pegador de pênalti, inclusive, né, porque é um ótimo goleiro, pegou o 5º pênalti dele com a camisa do Corinthians. O Giovani, moleque, que está ainda com aquela questão renova, não renova, tem contrato até o meio do ano. Ano passado foi preterido pelo Ramon. Entrou ontem, reserva do reserva, mas entrou e deu passe para o gol. Então são as peças que a vida prega. E dentro desse conceito, eu volto daqui a pouco para falar do próximo jogo do Corinthians, que é justamente contra o Palmeiras, que eu acompanhei nos últimos anos, sei lá, eu estava no Palmeiras há 6, 7 anos direto ali, peguei toda a fase do Abel Ferreira, e o próximo compromisso do Coringão é justamente contra o Palmeiras, fora de casa. Já eu volto para falar desse jogo. Beleza! Muito bom, Alexandre Silvestre. Fala, Garrafa. Não, só dizer pro Silvestre que o Abel tá comigo agora.
Vai lá, agora ele tá com a família Dias. Agora ele é a viúva do Abel. Agora o Abel tá comigo, ô Silvestre. Agora tá Você comigo acha que vai ter que aqui. conquistar o Abel, porque, aliás, estamos preocupados. Vazou a informação, quê? o Abel tem informação privilegiada, porque agora está explicado o porquê daquela ida dele domingo na entrevista coletiva. É isso. O anúncio foi só hoje da troca dos setoristas, mas o Abel já sabia que o Silvestre não estava no Palmeiras, porque não tinha uma explicação plausível para o Abel estar tão nervoso depois de uma bela partida contra o Guarani e uma vitória por 4. Sentiu O Abel saudade. tem informantes aqui dentro. Eu não Sentiu tenho saudade. dúvida, precisamos apurar Vamos isso. apurar Depois isso. eu vou mostrar pro Vazou. Silvestre, porque nessa coletiva aí eu fiz uma pergunta pro Abel em relação ao Estevão, e no final o Abel deu uma piscadinha de olho pra mim. Ah, não! Vou mostrar pro Silvestre depois. Não. Ele vai ficar maluco. Voltando para o Corinthians, o futebol ele é muito engraçado, né? O Zé há pouco citou. No futebol tem o ditado, quem não faz toma, e foi isso. O Corinthians foi amassado pelo Novo Horizontino e acabou vencendo. O Corinthians está praticamente classificado à próxima fase, já somou mais pontos do que o ano passado, quando ele brigou para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. É um dos favoritos à conquista do título. Pode ser o primeiro na classificação geral, mas se perde o clássico de quinta-feira, vira um problemaço, porque o Corinthians já perdeu o primeiro clássico para o São Paulo. Aí, né, nós da mídia vamos falar o seguinte: ganha dos pequenos, mas quando vai nos clássicos não ganha. Então veja o que é o futebol e o que é o Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras e Corinthians, que acontece na próxima quinta-feira. Aliás, a gente começou a viver esse jogo já no último domingo no Mesa Redonda, né, Zé? Esse jogo vai ser um jogaço, é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte, vai ser muito bacana acompanhar lá no Allianz Parque. Estarei lá trazendo todo o pré-jogo aqui no Gazeta Esportiva, vai ser um baita jogo. Agora, eu tava até pensando no que você comentou sobre o elenco do Corinthians. Um elenco que tem peças ali, substituições, jogadores, reservas interessantes. Claro. Tem bons jogadores ali. Eu só não entendo o Pedro Raul. Esse aí não dá para entender. Agora, o Corinthians tem boas peças que podem ser utilizadas ao longo dessa temporada, podem dar um caldo bacana ali com o Ramon, com a família Dias. Claro, o Corinthians não tem um dos melhores elencos do Brasil, isso aí acho que me parece claro e evidente. Mas tem um elenco interessante, dá para você rodar uma peça ou outra, claro que você não vai trocar o time inteiro. Agora, trocar 2, 3, acho que dá para levar bacana aí ao longo da temporada, viu, Michele? Beleza, Zé. Bom... informação importante para vocês, informação exclusiva, tá? Uma fonte me disse que o Diego Palacios, ele não foi relacionado para o jogo, tá? De ontem contra o Novo Horizontino, não é por conta de nenhuma lesão, não, uma questão clínica ou médica, enfim, tá? Porque eu fui atrás disso, né? Eu sei que existe preocupação, né, com o Palacios, tá? E uma fonte me disse, né, que o Palacios teve um ato de indisciplina após o jogo contra o Noroeste, que o Ramon e o Emiliano não gostaram, tá? E por isso, né, ele sofreu uma espécie, vamos dizer, de suspensão interna para esse jogo contra o Novo Horizontino, tá? Isso é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Eu mesmo não imaginava receber essa informação. Recebo porque falam de mim, mas eu trabalho. Eu vou atrás da informação, ligo aqui, ligo ali, né, cutuco aqui, vou embora, eu vou atrás de informação. E eu queria saber como é que está de fato a situação do Palácio, porque se o Corinthians entra em campo com um reservão e o Palácios não é nem relacionado, é obrigação de um jornalista, né, que preza pelo seu público, que tem respeito com o seu público, querer saber o que está acontecendo. Porque se é o reservão, ele no mínimo tinha que estar na reserva do reservão, não é? E não estava. E aí eu descobri que o Palácios teve um ato de indisciplina. Não quiseram me falar o ato de indisciplina, tá? Mas teve um ato de indisciplina que o Ramon e o Emiliano não gostaram. Aí agora a turma vai avançar, né? O que fez o Palácio? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, tá certo? Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura ela! Essa do Palácios é exclusiva e essa que eu vou terminar aqui, o blend também, tá? Rodrigo Garro está pronto, 100% clinicamente e fisicamente para enfrentar o Palmeiras. Eu só não vou cravar a volta dele no derby contra o Palmeiras, porque agora depende de Ramon Dias e Emiliano, se eles vão querer colocar o jogador já de volta nessa partida, tá? Mas eu tenho essa informação e posso afirmar para vocês que o Rodrigo Garro, de todos os jogadores que estão fora, Gustavo Henrique não volta, Maicon não volta, enfim, estou trazendo para você assim a informação completa. O Garro é o único que tem condição de voltar. Mas é claro que vai depender agora, né,
do treinamento, né? Hoje praticamente não, né, não sei como foi o treino hoje, tem a quarta-feira, o jogo é quinta, tá certo? Se ele vai treinar, se vão deixar para o jogo contra o São Bernardo, e eu já havia falado para vocês que ele ia voltar entre Palmeiras e São Bernardo, né? Enfim, eu até acreditei mais, que foi uma opinião que eu dei, que seria contra o São Bernardo, por ser um jogo mais tranquilo, jogo em casa, né? O Química Arena, enfim, vamos aguardar. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: Garro está bem fisicamente, recuperado da lesão no joelho. É uma lesão crônica, ela vai voltar, as dores, enfim, né? O trabalho que foi feito é para que não volte ou que demore para voltar. Enfim, o Corinthians está trabalhando nesse sentido. Mas a informação é essa: o Garro está pronto. Agora só depende de Ramon Dias e Emiliano, né? De pensar, colocamos, não questão técnica, né? Mas de pensar, vamos colocar um jogador num jogo forte desse para ele voltar para o primeiro jogo da temporada ou não? Enfim, vai depender muito da avaliação dos profissionais do clube, mas você tem a informação aqui em primeira mão. Salve, salve, corintiano! Bem-vindos ao UFC News, seu canal de notícias do todo-poderoso Timão. E sem mais delongas, bora para a agenda do Corinthians, porque o próximo jogo acontece nesta quinta-feira, 6/2, mais conhecido como depois de amanhã, às 20 horas, Corinthians e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Corinthians, porque o jogo vai ser lá no Allianz, na Casa dos Porcos. E o Corinthians vai lá para meter o sarrafo na porcada, beleza? Todo mundo concorda com isso ou não? Beleza. Nossos patinhos vão ter que perder de novo o último jogo. Lembrando, foi 2-0 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. E esse ano tem tudo para ser uma goleada e o Corinthians vai entrar com o time titular. Na minha opinião, o Corinthians está melhor do que o Palmeiras. Já estava melhor do que o Palmeiras no ano passado e continua melhor. Começo de ano ainda, clássico não dá para você afirmar nada, tudo pode acontecer num clássico, mas enfim, o Corinthians vai com tudo e mesmo na casa do Palmeiras vai para ganhar e conquistar mais 3 pontos. O Corinthians, que hoje é líder, está na ponta da tabela aí do Campeonato Paulista. Depois do Palmeiras, o Corinthians recebe o São Bernardo. O São Bernardo, que está jogando muito bem, está em primeiro lugar do seu grupo e vem para Itaquera, vem para São Paulo para jogar contra o Corinthians. Esse, para mim, o São Bernardo é um time mais difícil hoje do que o Palmeiras. Posso estar falando bobagem, mas o time do São Bernardo está redondinho, estão fisicamente muito à frente de muitos times grandes aí no Brasil, por conta da pré-temporada que esse time fez. Tá voando, tá voando. Então vamos ver o que vai dar esse jogo aí. Logo em seguida, mais um clássico. O terceiro clássico do Corinthians, que perdeu para o São Paulo por 3-1. O primeiro clássico, o segundo ao Palmeiras, como já foi dito aí. E o terceiro clássico vai ser contra o Santos. O jogo vai ser na Arena Corinthians e a provável escalação do Neymar no time do Santos. Então o Neymar deve jogar contra o Corinthians, que vai escalar o Memphis Depay junto com o Yuri Alberto ou com o Thales Mágico, a gente ainda não sabe disso. Depois tem Corinthians e Portuguesa. A Portuguesa recebe o Corinthians no Canindé. E depois, olha aí, começa a tão almejada Taça Libertadores da América. O Corinthians vai visitar o Universidade Central. O jogo acontece no dia 19 às 21h30. Depois temos o Corinthians e Guarani nesse meio. E depois o Corinthians recebe um segundo jogo, jogo de volta aí da pré-Libertadores, no dia 26 de fevereiro às 21h30 na Arena Corinthians, jogo de volta da Libertadores. Beleza, galera? Esses são os compromissos, essa é a agenda do Timão no Campeonato Paulista e na Libertadores. Lembrando que ainda tem Campeonato Brasileiro para estrear no final de março, ou seja, mês que vem, já está aí já. Esse ano começa um pouco mais cedo. E temos também a milionária, a Copa do Brasil. O Corinthians está montando, entrosando o seu elenco, né? Não está montando porque não contratou ninguém. O time já está montado, mas está entrosando cada vez mais o elenco, porque esse ano vão ser 4 grandes competições. O Paulista já vai para a reta final. Depois temos aí o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, que já começa agora no dia 19. Tá bom, galera? E para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal logo aqui abaixo, curta, comenta e compartilha aí. Vai, Corinthians!